Pensa rápido. Onde você acha que começou o grande movimento de luta pelos pequenos negócios aqui no Brasil? Se a resposta foi Brasília ou São Paulo, errou. A verdade é que essa história começa num lugar bem inesperado, que acabou se tornando ponto de partida para uma revolução de verdade. Bora mergulhar nisso? E olha só, toda essa nossa análise detalhada de hoje, ela vem de uma fonte bem específica, tá? É baseada no texto Como Blumenau deu voz aos empreendedores do Brasil e nasceu o movimento das micro e pequenas empresas. Esse texto, na verdade, é o desfecho do livro Prosperidade Reprimida, do autor Pedro Cascais Filho. Então, para a gente entender bem essa história, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só, Brasil, anos 80. O cenário para um pequeno empresário era, para dizer o mínimo, hostil. Eles eram como os gigantes invisíveis da nossa economia. Sabe? Essenciais, super importantes, mas completamente ignorados. Pior, muitas vezes eram oprimidos por um sistema que simplesmente não os reconhecia. Pois é, vamos então olhar mais de perto como é que funcionava essa pressão toda. Essa máquina que praticamente sufocava quem tentava empreender naquela época. O conflito era gritante. De um lado, você tinha o governo que sofria do que o autor chama de síndrome fiscalista. O que é isso? Basicamente, enxergava as pequenas empresas só como uma fonte de imposto e nada mais. Do outro lado, a realidade nua e crua do empreendedor. Uma batalha diária pela sobrevivência. O grande inimigo, a burocracia. Era um sistema que parecia feito de propósito para matar no ninho qualquer iniciativa. Mas, mesmo nesse cenário super desafiador, uma fagulha de mudança começou a surgir. E o mais curioso é que foi num lugar totalmente inesperado. Tudo começou com um grupo de pessoas e uma ideia muito poderosa, lá em Blumenau. E a estratégia que eles bolaram foi simplesmente brilhante. A liderança era do economista Pedro Cascais Filho e a inspiração vinha muito de Hélio Beltrão, que era o ministro da desburocratização. Esse grupo simplesmente bateu o pé e disse: não, a gente não aceita essa realidade. Eles identificaram o inimigo real, a burocracia. E a sacada foi genial. Eles decidiram provar que se tratassem os pequenos de forma diferente, com menos imposto, isso não ia diminuir a arrecadação. Pelo contrário, ia aumentar, porque traria milhões de negócios para a formalidade. Uma virada de chave, né? Bom, uma estratégia inovadora como essa precisava de um terreno fértil para florescer. E é aí que a gente chega no coração da nossa história. O lugar mais improvável que se tornou o berço de um movimento nacional. É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que raios Blumenau? Por que Santa Catarina? E não um dos grandes centros de poder do país? A resposta, gente, está no DNA, na história e na cultura únicas daquela região. O contexto lá era realmente único. Pensa bem, diferente de boa parte do Brasil dos latifúndios, Santa Catarina se formou com base na pequena propriedade. E junto com isso, um espírito de associativismo muito forte, trazido pelos imigrantes. Então, aquele artesão que aos poucos foi virando um pequeno empresário, ele não tinha um grande sindicato ou uma grande federação para defender ele. Esse ambiente todo acabou virando o caldeirão perfeito para que nascesse um movimento que defendesse os interesses dessa turma. E foi exatamente nesse cenário que nasceu a Simpv. Fundada em 1984, ela foi muito mais que uma associação local. A Simpv se tornou um verdadeiro farol. Foi a primeira entidade do Brasil a levantar de forma organizada a bandeira das micro e pequenas empresas. E isso, de fato, mudou o rumo da história. A partir da Simpv, o movimento simplesmente explodiu, ganhou uma força impressionante. E os seus membros, que agora eram verdadeiros guerreiros, iniciaram uma luta que não ficaria só em Santa Catarina. Logo, logo, ela ganharia o país todo. E olha a velocidade com que tudo aconteceu. O que começou ali, em Blumenau, com a ACMPV, rapidinho cresceu, virou uma federação estadual, a FAMPESEC, e logo depois já era nacional com a CONAMPE. E um detalhe importante, em todas essas etapas, quem estava lá na frente, como primeiro presidente, era o Pedro Cascais Filho, consolidando essa ideia. O ritmo era simplesmente alucinante. Pensa só, em apenas 8 meses depois da criação da Simpv, o Estatuto da Microempresa já estava sendo aprovado lá em Brasília. E logo depois, um momento histórico. De volta a Blumenau, a empresa Teresa Cabral Limitada se torna a primeira microempresa legalizada do Brasil sob a nova lei. Foi uma vitória concreta, palpável e, claro, super simbólica. Essa luta foi tão, mas tão intensa e incansável. Eles resistiram a tudo, até os desastres econômicos da época, como o Plano Cruzado.
Foi por causa dessa garra que a imprensa os apelidou de guerrilheiros da prosperidade. E que nome, hein? Capturou perfeitamente a audácia e a persistência daquele grupo. E a luta desses guerrilheiros não parou por aí. Ela chegou no seu auge, na conquista mais importante que qualquer movimento social pode sonhar: colocar suas ideias na lei máxima do país, a Constituição. Na Constituição de 88, a vitória foi gigantesca. Primeiro, veio o artigo 170, que estabeleceu um princípio fundamental: o tratamento jurídico diferenciado. Aquela ideia central do movimento de que desiguais têm que ser tratados como desiguais, finalmente virou lei. E não parou aí. Para reforçar ainda mais essa proteção, veio o artigo 179. Ele determinava um tratamento mais simples e com vantagens nas áreas administrativa, tributária e de crédito. Na prática, era garantia que a burocracia não ia mais esmagar os pequenos negócios como antes. E para fechar o pacote de vitórias, uma das conquistas talvez mais urgentes daquele momento, o artigo 47 das disposições transitórias. Ele basicamente deu anistia para as dívidas que os pequenos empresários acumularam durante o desastre que foi o Plano Cruzado. Isso literalmente salvou incontáveis negócios da falência. Essa história incrível que começou lá em Blumenau, claro, não acabou nos anos 80. Ela deixou um legado, uma herança poderosa que continua a inspirar e a moldar o empreendedorismo brasileiro até hoje. O impacto foi transformador e foi rápido. O Brasil viu uma explosão no número de novas microempresas. E um dos efeitos colaterais mais positivos e notáveis foi o crescimento gigantesco do empreendedorismo feminino. Com a nova lei, muitas mulheres se sentiram incentivadas e seguras para finalmente abrir seus próprios negócios. E com isso tudo, fica uma reflexão para a gente. Os guerrilheiros da prosperidade venceram a sua grande batalha contra a burocracia dos anos 80. Mas e hoje? Quais são as batalhas dos empreendedores atuais? Quais são as novas burocracias, os novos desafios que eles enfrentam? Porque a luta, de um jeito ou de outro, ela continua. Olha, para saber mais sobre essa história fascinante, sobre a criação desse movimento onde nasceu a Simpev, que hoje a gente conhece como AMP, vale a pena ouvir outros conteúdos e, principalmente, compartilhar essa história. Assim, mais gente fica conhecendo a origem de tudo isso. O site é empreendedorismoempauta.com.br. Vamos ajudar a manter viva a memória desses guerreiros. Valeu e até a próxima!